Imagine você rolando o feed de suas redes sociais e de repente se depara com vídeos que transformam pequenas ideias criativas em obras de arte fascinantes. De desenhos delicados a paisagens suaves, o giz pastel ressurgiu como a ferramenta perfeita para essa era. Assim como o lápis de cor ganhou destaque com os livros de colorir para adultos, o giz se tornou um aliado para quem busca arte expressiva e um toque de nostalgia. Mas você sabia que essa técnica, tão versátil, já era usada há séculos por artistas renomados? O giz pastel, primo artístico do giz de lousa, é capaz de dançar entre o desenho e a pintura, criando texturas que parecem feitas de veludo e cores que capturam a própria luz. Dos esboços dos mestres renascentistas aos retratos contemporâneos, essa ferramenta guarda um universo de possibilidades que poucos conhecem. Conhecendo o material. O pastel é um material artístico, disponível em barra, bastões cilíndricos ou lápis. É constituído por uma mistura de carbonato de cálcio com pequenas quantidades de tragacanto ou alcatira, que servem como aglutinantes. O nome pastel vem do latim medieval pastellum, pasta de malha, ou apenas pasta. Já a palavra francesa pastel apareceu pela primeira vez em 1662, e é em referência à cor pálida, resultado da mistura de componentes ao pigmento original, que é escuro e que vai se tornando claro até chegar a quase branco. Sua história. A fabricação de pastéis originou-se no século XV. O pastel foi mencionado por Leonardo da Vinci, que conheceu o artista francês Jean Perréal, após a chegada desse artista em Milão em 1499. É um material elegante para pintar a seco, se referiu Leonardo. O pastel às vezes era usado como um meio para estudos preparatórios de artistas do século XVI, como Federico Barotti. O primeiro artista francês a se especializar em retratos em pastel foi Joseph Vivien. Nos séculos 17 e 18, a técnica do pastel ganhou força, principalmente entre os artistas italianos e franceses. O ápice veio com a artista italiana Rosalba Carriera e os artistas Quentin de la Tour e Jean-Baptiste Perronneau. No século XIX, Edgar Degas foi um inovador em técnica pastel e usou-o com um vigor quase expressivo depois de 1885, quando se tornou seu principal meio. Foi uma técnica muito utilizada por grandes pintores contemporâneos, como Odilon Redon e Pablo Picasso na realização de retratos e na representação da figura humana. Mas foi também utilizada nas obras de paisagem de artistas, como William Merritt Chase e Isaac Levitan. A popularidade nas redes sociais. Vídeos curtos no TikTok, Instagram e Shorts mostrando artistas utilizando giz pastel para criar belas imagens viralizam rapidamente. O processo visualmente satisfatório do esfumar e misturar cores criando texturas cativa o público. Além disso, o giz pastel remete à infância, quando explorar arte era mais sobre diversão do que perfeição. Hoje, muitos redescobriram essa ferramenta como uma forma terapêutica de se expressar e relaxar.
Comparado com outros materiais como tinta a óleo ou acrílica, o giz pastel é relativamente acessível e fácil de usar, e muitos artistas buscam materiais com menor impacto ambiental, o que aumenta a popularidade dos pastéis secos, que não necessitam de solventes. Esses fatores juntos transformaram o giz pastel em uma ferramenta relevante novamente, provando que o clássico nunca sai de moda, apenas se reinventa. Tipos de pastel. Pastel seco. Este material pode ser utilizado em quase todas as superfícies de papel, mas apresenta um inconveniente. Uma vez utilizado, pode se tornar um desafio apagar o pastel seco sem deixar vestígios. Eles estão disponíveis em diferentes graus de dureza, sendo que as variações mais macias são envolvidas em um papel formando um bastão. Pastel oleoso. A primeira marca de pastel a óleo foi a Sakura Cry Pass, comercializada a partir de 1925. A sua fabricação é semelhante à do pastel seco, tendo como diferença o óleo, componente que dá nome a este material. E ao contrário do pastel seco, é um material que, em excesso, pode ser facilmente removido. Com a ajuda de ferramentas, como uma faca, pode simplesmente retirar-se o engano. Pastel pan. Pastéis pan são uma invenção do século XXI. São semelhantes à maquiagem e podem ser aplicados com esponjas macias. Podem ser usados para uma pintura inteira ou misturados com outros tipos de pastéis. Pastel solúvel em água. Estes são semelhantes aos outros pastéis, mas contêm um componente solúvel em água. Isso permite que as cores sejam diluídas com uma consistência uniforme. Eles têm as vantagens de permitir fácil mistura, dada a sua fluidez, bem como permitir uma variedade de efeitos de cor dependendo da quantidade de água aplicada. Escolha da superfície. A superfície escolhida deve ser adequada para a realização da obra. Podem ser usados papéis, cartões ou telas. Para o papel, é necessário que seja sempre uma base áspera. Isso resulta na maior fixação do pastel na superfície. Quando o papel é liso demais, a estabilidade do material e a intensidade das cores ficam comprometidas. Além disso, a execução pode ser prejudicada, visto que a chance do pastel borrar em lugares indesejados fica maior. Quando o papel é rugoso e, portanto, mais adequado, as possibilidades de execução são maiores. As cores ficam mais intensas. Pode-se esfumar áreas e não esfumar outras. Riscos à saúde. O pastel é um meio seco e produz uma grande quantidade de poeira, o que pode causar irritação respiratória. Mais seriamente, os pastéis usam os mesmos pigmentos que as pinturas, alguns dos quais podem ser tóxicos. Por exemplo, a exposição a pigmentos de cádmio podem levar à intoxicação. Artistas podem ser especialmente suscetíveis devido ao pó criado com pastel seco. Por esse motivo, quase todos são feitos com substituições de cádmio, cromo e outros pigmentos tóxicos, apesar de manterem por vezes os nomes tradicionais de pigmentos. Desde 1940, que a Associação Internacional ACMI regulamenta a segurança dos materiais, representando mais de 200 fabricantes de todos os continentes. Todas as marcas que tenham o selo de aprovação AP são consideradas não tóxicas, até mesmo para crianças. A pintura com giz pastel é uma prova viva de como a arte pode atravessar séculos, adaptando-se aos tempos sem perder sua essência. Seja nas mãos de mestres renascentistas ou de artistas contemporâneos, ele continua a encantar com sua versatilidade e sensibilidade. Redescobrir o giz pastel é mais do que explorar uma técnica, é mergulhar em uma forma de expressão atemporal que, mesmo em um mundo digital, nos lembra do poder e da beleza do toque humano.
Espero que tenham gostado de mergulhar nesse universo cheio de cores e possibilidades. Agora é sua vez de explorar, criar e deixar sua marca com essa técnica tão versátil e encantadora. Nos vemos em breve. Até o próximo vídeo. E boa arte!